Um garoto que foi rejeitado a vida inteira, é chamado de demônio pra tudo quanto é lado, é rebelde pra caramba também porque vive fugindo de casa e no fim de tudo descobre que o problema não necessariamente estava com ele, mas sim era uma coisa muito, muito maior que ele não fazia ideia. Mochi mochi, porra! Eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e primeiro de tudo, se por um acaso minha voz ficar meio esquisita nesse vídeo, é porque eu passei por uma semana meio ferrada em relação à minha saúde, porque eu estava resfriada, mas resfriada num nível que eu fiquei até sem voz, então assim, possivelmente minha voz vai ficar meio negociada nesse vídeo aqui. Porém, não é sobre isso que eu quero falar de Neza. Juliara, que raio de Neza é isso? Não sei se você viu essa semana em algum lugar, mas saíram algumas notícias em relação a uma animação estonteante chinesa que está chamando a atenção de muita gente, porém não é necessariamente essa que eu vou falar, e sim a sua sequência, o que é o Neza 2. Estou falando em tudo quanto é lugar que essa animação tá muito linda e estreou recente nos Estados Unidos e assim, tá chamando muita atenção. Eu não conhecia, então obviamente eu fui na internet pesquisar a respeito que animação é essa, que história é essa, e é justamente nesse vídeo aqui que eu vou te contar o que é Neza, de onde veio, pra onde vai, quando lançou, por que tá todo mundo falando disso, então vamos lá falar sobre essa animação chinesa. Neza é uma animação de 2019 que conta aí a história de um personagem que na verdade existe dentro da mitologia chinesa. Mais pra frente eu vou trazer um pouco mais sobre essa história aí, porém agora eu vou me ater ao filme. Logo no início nos é mostrado que a Pérola do Caos está atacando terror. Ela tá ali sugando energia de uma maneira meio descontrolada de todos os lugares e ela está trazendo muitos danos ali. Com isso, o Lorde Wanxin Tiansun resolve enviar 2 dos seus discípulos para tentar conter a Pérola do Caos. Tai Zhenren e Shen Gongbao chegam lá para poder tentar dar um jeito nessa pérola, atacam ela, para aí eles percebem que estava acontecendo absolutamente nada, afinal a Pérola do Caos absorvia toda a energia de seus poderes. Porém, enquanto eles estão ali lutando com a Pérola do Caos, o Lorde conseguiu aprisioná-la e meio que dividi-la em 2 orbes, a orbe demoníaca e a pérola espiritual. É como se fosse um lado do mal e um lado do bem. O Lorde acaba jogando uma maldição em cima da orbe demoníaca. Dali a 3 anos, ela seria destruída por um raio. E a orbe espiritual, né, a pérola espiritual, foi incumbida ao Tai a levar ela para se tornar ali a reencarnação do 3º filho do senhor da cidade de Chengten Pass, da passagem de Chengten. E aí a gente chega no fatídico dia que teria aí essa reencarnação, que o Tai tá meio que protegendo as pérolas ali, porque ele fica com as 2, ele protege as 2, porque ele precisa que a pérola espiritual seja direcionada para a criança que está para nascer. Só que dá uma confusão gigantesca. E o Shen, que tava com o Tai na briga ali contra a Pérola do Caos, ele rouba o orbe espiritual, a pérola espiritual, fica o orbe demoníaco e o orbe demoníaco vai parar na criança. Porém, a criança que nasce ali não é inicialmente uma criança, meio que uma bolota, e aí ela começa a criar caos logo de início ali, já tá tacando fogo em todo quanto é lado. E aí ela pega a forma de uma criança já, de uma criança lá, de uns 6 anos, talvez, 7. Não fica muito claro a idade que ele teria ali, mas já é uma criança que entende das coisas, que fala e tudo mais. Ele é um pequeno demônio. E com isso, obviamente, o senhor de Shentan, ele já tá sabendo do que aconteceu, do que incorporou no filho dele, e ele vai atrás de dar um jeito de fazer com que o filho dele não passe por esse destino tão pesado para uma criança, porque é filho dele, por mais que seja uma criança encapetada, é o filho dele. E aí, nesse meio tempo, o Shen levou aí a pérola a pérola espiritual
para os dragões. A gente descobre que os dragões foram banidos daquele mundo, eles estão aprisionados ali num mundo subaquático, e essa pérola é colocada ali como para reencarnar num ovo de filhote de dragão, que acaba se tornando aí o rival dessa criança demoníaca. Essa criança demoníaca aí acabou recebendo o nome de Netzah. Só que esse nome aí, na verdade, era direcionado à pérola espiritual que foi utilizado para o filho do dragão. E o filho do dragão acabou recebendo o nome de Aobin. Então a gente teve já aí uma confusão nos nomes e tudo mais. E aí o filme se desenrola, nós temos o Netzah sendo meio que temido pelas pessoas ali de Shentan. Ele é uma criança incontrolável e ele cresceu com esse medo, né? Ele cresceu internalizando toda essa coisa que todo mundo jogava pra cima dele. Então ele era uma criança extremamente forte e que não entendia muito bem o porquê que essas pessoas odiavam tanto ele, mas ele acabava odiando elas de volta. Já estão me odiando, vou odiar vocês de volta e tá tudo bem. Quer dizer, não tá tão bem assim, porque ele ficava sentido, né? E aí, chegando próximo de seu destino, ele começa a treinar com o Tai, que foi o responsável ali pelas pérolas e que deu tudo errado, né? Ele acabou treinando com o Tai pra tentar controlar os poderes, pra poder, né, desenvolver umas coisas a mais. Chegou um momento que não deu muito certo, porém ele conheceu o Aobin, enfim. Não vou mais adentrar muito mais a partir dessa parte, porque aqui começam a acontecer coisas muito importantes para a história. E spoiler, vale muito a pena assistir essa animação. Agora vamos lá falar um pouquinho sobre essa animação aqui. Como eu falei, né, ela é chinesa, saiu de 2019. E, sendo bem sincera, eu não fazia ideia da existência dela até essas notícias que saíram nessa última semana aí sobre a sua sequência. E assim, é uma história extremamente legal. É uma história mitológica, né? Então a gente conhece um pouco mais de uma história cultural, uma história da cultura chinesa, coisa que eu particularmente gosto muito. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar lendas e mitos de diversos lugares e tudo mais. Então, eu gostei muito de conhecer essa história porque eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu fui pesquisar esse filme, eu descobri que existem outros filmes também dessa figura mitológica, esse Netzah. Assim, existem filmes live action, parece que tem até série em algum momento. Então, eu achei muito interessante, até porque não é tão comum a gente ver produções chinesas. Do meu lado, eu até assisto um pouco, porque eu assisto alguns animes chineses, já até trouxe aqui pro canal um deles, um link clique que eu vou deixar aqui nos cards, de animações chinesas. Eu sei muito da qualidade das animações chinesas, pelo menos as 2D, que é a que eu tenho mais proximidade, elas têm uma qualidade incrível. E essa Netzah, ela não fica atrás, muito pelo contrário, ela é uma animação muitíssimo bem feita, os visuais são incríveis e ela chama atenção não é só pelo visual, mas pela história em si. Eu senti que ela é uma história fantasiosa, né, obviamente, mas ela é muito bem construída e ela traz uns questionamentos interessantes também, porque assim, aqui, por mais que a gente esteja falando de reencarnação, de uma energia e tudo mais, a gente tem ali uma criança lidando com o jeito que as pessoas encaram ela por conta de alguma coisa que nem ela sabe o que aconteceu. Então é muito legal você ver a relação do Netzah com tudo isso que está acontecendo e como que ele acaba se apegando tanto à mãe dele, porque é até uma coisa que ele fala, que a mãe dele é a única pessoa que brinca com ele. Você vê que ele sente falta de brincar, afinal ele é uma criança. E ver ele sendo rechaçado o tempo inteiro dá um pouquinho de pena da criatura, sabe? A gente sabe que não é lá a criatura mais amorosa e amigável, né? Tem toda uma coisa esquisita por trás, mas ainda assim é uma criança. Então é muito legal ver e é interessante ver que ele tenta mudar a percepção das pessoas em relação a ele. Porém, é aquela criança toda bruta, que mesmo sendo super legal com todo mundo, as pessoas ficam meio assim, porque por onde ele passa é destruição.
Então, é muito interessante ver como que ele vai desenrolando e como que a família dele também tenta dar um jeito de fazer com que ele se controle de uma certa maneira, né? Como que a família dele tenta proteger ele, mesmo sabendo da verdade a respeito dele. E aí, por outro lado, a gente tem o Aobin, que ele aparece menos, obviamente, na história, afinal, a história é sobre o Netza, mas o Aobin, ele é filho de dragão, né? Como eu já falei, ele foi a reencarnação ali, foi a pérola espiritual que foi pro dragão. E os dragões, eles meio que são a parte malvada ali. De início, você já vê que é a parte malvada porque eles estão aprisionados. Quem leva a pérola pra eles é o Shen. A gente já viu que o Shen tá muito puto com o outro cara lá, que é irmão, não irmão, enfim, que era o outro discípulo lá do Lorde. Então já sabe que ele tava puto, então a gente já sabe que foi pro lado ruim, sabe? Mas o Aobin, pra mim, ele é um personagem também muito interessante, porque o meio que ele foi criado ali, meio que não bate com o personagem em si, sabe? Você percebe um contraste muito grande do Aobin em relação ao próprio Shen, aos próprios dragões ali, que são meio que a família dele. Ele é um personagem que ele incorpora muito bem as características da pérola dele, né? Da pérola da espiritualidade. Como eu falei no início, cada uma dessas pérolas é como se fosse o bem e o mal. A pérola da espiritualidade, o bem, e a orbe demoníaca, o mal. Então ele incorpora muito isso. E até mesmo o próprio Netza, ele incorporou isso, porém, é uma situação conflitante porque o meio que o Netza tá é um meio muito amoroso e o meio que o Aobin tá é um meio um tanto hostil. Então, ao mesmo tempo que eles incorporam todas as características de suas pérolas, eles têm esse conflito do ambiente que eles cresceram. Então, é muito... Por isso que eu falo que a história em si, de acordo com o que você vai assistindo, ela te prende muito, por conta de todo esse conflito que você vai assistindo, que você vai presenciando ao longo da história. E se você é do tipo de pessoa que gosta de animações 3D, tipo Pixar, DreamWorks, com certeza você vai gostar dessa daqui. O nível de fluidez dessa animação, que é da 3D, é absurdo, assim. Em termos de personagens, de textura de personagens, de sequências de ações. Tem uma sequência nesse filme que é assim, é absurda a qualidade de animação, a qualidade de fluidez. Sabe quando a gente assiste um filme e eles gravam sem cortes? Que você vê que é uma sequência longa, sem corte. Às vezes a gente sabe que tem cortes, são uns cortes bem sutis, mas aquelas sequências, aqueles planos sequências, assim, que são bonitos de assistir. Então, a gente meio que tem um plano de sequência de animação aqui, que, assim, é uma coisa absurda. É entendível. Eu não sei como que foi na época que saiu, né, o Detal primeiro, né, lá em 2019. Eu não sei como que foi, porque eu realmente não lembro de ter visto nada em relação a ele, em relação a esse filme. Porém, mesmo sem ter assistido o segundo, eu entendo muito bem o porquê desse fuzuê todo em cima da qualidade de animação. Porque se em 2019 o negócio era fluido do jeito que é, eu fico imaginando como que é esse Netza 2. E que, inclusive, eu ainda não consegui esse filme, que acabou de lançar nos Estados Unidos, enfim. Não é algo que agora você vai achar, mas de 2, 3 semanas aí que eu acho que já pipoca por aí. Eu fico imaginando como que deve estar o nível, porque esse primeiro filme é muito, muito, muito bonito. E agora falando um pouquinho sobre a lenda de Netza, né? Netza é uma deidade do taoísmo e da cultura chinesa, né? Ele é tido como um deus de proteção e muitas vezes ele é referenciado
como Netza the Crown Prince, do príncipe coroado. Inclusive, quando você vê uma imagem de Netza, é muito o desenho que fizeram pro personagem quando ele é criança, sabe? Porque aqui no filme a gente tem a versão dele criança, uma criança contida, porque ele tem tipo um negócio no pescoço dele pra segurar os poderes dele. E quando solta esse negócio do pescoço dele, ele tem uma outra forma. Mas a forma que a gente vê da deidade em si é meio que a mesma forma dele na animação. E assim como na animação, Netza foi uma criança que nasceu na passagem de Cheongsam durante a dinastia Shang. E uma coisa muito interessante a ser falado, que eu esqueci até de falar quando eu tava falando sobre a história do filme, é que a mãe dele ficou gestando durante 3 anos. Tanto que quando ela deu à luz ao Netza, ela achou que ela estava parindo um demônio, justamente por conta de como que ele nasceu. Como eu falei lá na animação, ele era uma bola, ele não era uma criança, era uma forma, assim. Então ela achou que aquilo ali era uma coisa, gente, o que tá saindo de dentro de mim? Eu não pari uma criança, não. E aí, do mesmo jeito que a animação, quando ele saiu daquela bola, ele já estava em forma de uma criança. E essa parte inicial é o que condiz ali com a animação. Depois dessa parte, depois do nascimento de Netza, a história ela fica bem diferente, porque a gente tem ali o Netza pedindo autorização da mãe dele para poder sair de Cheongsam Pass, para poder ele ver mais do mundo lá fora e tudo mais. E aí começam a acontecer diversas coisas ali em volta de Netza. Se por um acaso você se interessar de eu contar essa história de Netza, essa mitologia aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só pra ela, porque é uma história um pouco longa, tá? Ela não é uma história curtinha e acontece muita coisa e tem muito nome de muita gente envolvida. Então talvez um vídeo separado seja a melhor pedida pra essa história aqui. E assim, eu acho muito interessante quando a gente vê uma animação oriental chegando com tanta força no Ocidente, como aconteceu aí, como está acontecendo com Netza, esse segundo filme. Como eu falei, eu não fazia ideia desse filme. Possivelmente, ele ganhou alguma notoriedade lá em 2019, quando ele foi lançado. Mas eu não sei onde que eu tava. Foi pré-pandemia esse filme. Então eu não sei muito bem como que as coisas aconteceram ali, né? Pra poder ele pegar ou não notoriedade naquela época. Mas a gente tem esse segundo filme chegando com muita força e é muito legal quando a gente vê essa força que esse segundo tá ganhando, porque faz as pessoas irem atrás do primeiro, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. E é muito legal quando a gente vê filmes assim, fora dessa rota hollywoodiana que a gente está acostumado a presenciar, ganhando tanto na notoriedade. Obviamente, a gente está falando de Ocidente, né? A gente do Ocidente, que a gente recebe tanta animação dessas 3D que vem principalmente de Pixar e DreamWorks, que a gente não tem tanta ideia da qualidade das animações desse gênero de outros lugares, como aqui é o caso de Netza. A gente vê uma qualidade muito incrível, mas que não chega com tanta frequência na gente, até porque, por mais que esse filme tenha estreado no cinema lá nos Estados Unidos, eu sinceramente não lembro de ver um filme desse, pelo menos em São Paulo, porque eu morei em 2019, eu tava morando em São Paulo, sabe? Você não vê um filme desse chegando assim, principalmente quando é animação, que vai para cinema grande, nas grandes cidades e tudo mais. A gente vê e geralmente passa por dublagem e tal, pra eles poderem levar pros cinemas. Eu, de fato, não lembro de ter visto nada desse filme lá em São Paulo. E esse Netza 2, eu vi que ele tá muito forte nos Estados Unidos, mas também não sei se vai chegar no Brasil ou em algum outro país, né? Não sei como que vai ser, se vai haver alguma distribuição para outros países, né? Tem esse "se",
também essa dúvida se vai existir essa distribuição. Então eu acho que assim, pelo tanto que eu já falei nesse vídeo aqui, deu pra perceber que eu achei que valeu muito a pena assistir. Ele tem quase 2 horas de duração, eu não falei isso lá no início, esqueci de falar. Mas passa tão rápido, você fica tão entretido durante a história, que você não sente passando esse tempo todo, porque não é tão comum, quer dizer, hoje em dia já é mais comum a gente ver animações longas, assim, de quase 2 horas, né? É uma coisa que já tá comum hoje em dia. Mas eu pelo menos não senti muito a história passando. Eu fiquei extremamente entretida. O Netza, por mais que seja encapetado, ele é muito divertido de assistir. Ele é muito divertido de acompanhar. Então, assim, valeu super a pena. Eu recomendo muito, caso você goste dessas histórias que tenham a ver com mitologias orientais. Porque, de fato, a gente, principalmente se você está acostumado com histórias chinesas, né? Porque eu sinto que as histórias chinesas, elas trazem bastante dessa coisa mais mitológica. Igual, tipo, Modal Zushi, por exemplo. Talvez eu não esteja pegando um ótimo exemplo, porém um exemplo que a maior parte das pessoas conhece. A gente tem toda uma coisa mitológica, aquela coisa meio etérea até. Então eu sinto que tem um pouco disso aqui também, né? Então, se você gosta desse tipo de história, desse tipo de atmosfera, não história, mas de atmosfera, talvez você curta bastante Netza, como eu curti também. Então é isso, se você assistiu Netza também, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, se você gostou da história, se você gostou principalmente da animação, já que é uma coisa que eu tô falando muito aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários e vamos batendo papo a respeito dessa história. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!